Fala galera, Break TV na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai falar da quarta etapa do Circuito Mundial de Surf, o Oi Rio Pro, que aconteceu na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, que teve como grande campeão Felipe Toledo. No masculino e no feminino tivemos a vice-campeã, a brasileira Tatiana Weston Webb. E hoje eu e Márcio, que esteve lá, tava lá em loco para ver o que estava acontecendo. Vamos falar sobre o campeonato. Márcio, o que tu achou de toda a estrutura do circuito? Porque normalmente a gente fala muito sobre as baterias e tudo, mas a gente esquece do que vem, do que está por trás. Como é que é a estrutura do circuito, cara? Roger, esse campeonato foi muito interessante porque tinham duas estruturas, né, bem distintas. Uma que ficou na barrinha, lá onde estava rolando aquelas direitas pesadas, né, que porra, foi show pro mundo ver aquela onda. A gente sentiu na praia a energia da onda muito forte, né? Eu acho que eu cheguei a ver onda ali de 8 pés, 7, 8 pés, e eu perguntei a alguns locais, eles falaram que tinha mais ou menos isso de onda. Então era uma estrutura bem pequena, era um palanque com os juízes, e ao lado disso tinha um grande toldo fechado, onde ficaram os atletas cercados por uma grande barreira de ferro, e os seguranças que levavam os atletas para a água e buscavam, né? Isso foi a estrutura pequena para a barrinha. Já a outra estrutura era um circo. Tinha uma estrutura gigantesca para atletas, outro para família, outro para convidados. Isso com alimentação, com água, com segurança. Tinha a parte separada dos atletas, massagista, fisioterapeuta. Tinha a parte dos juízes. Tinha mais uma outra parte separada, onde tinha uma sala de shaper. Alucinante essa sala de shaper. Eu passei lá, tive a oportunidade de ver o trabalho que a galera estava fazendo. Tinham vários shapers lá, a cada hora fazendo... Inclusive Gary Lopes esteve lá, né? Esteve participando de tudo. A sala chamava Gary Lopes, era Gary Lopes Room, alguma coisa dessa aí. E ele convidou alguns shapers do Rio, de São Paulo, e eles estavam lá fazendo essa história. E aí tinha a sala de Portugal já convidando para o evento de Portugal, a sala da Jeep, assim, um circo totalmente muito estruturado. Então, rolaram alguns dias na barrinha, nas direitas, e alguns dias rolaram lá em Itaúna na esquerda, ou seja, festa para todo mundo, né? E onda para todo mundo também. E onda para todo mundo. E os atletas, como é que era a colocação dos atletas? Como é que era a relação dos atletas com os convidados, com as pessoas que estavam assistindo o campeonato? Como é que era? Uma coisa que eu achei muito interessante foi na bateria que Iago Dora virou em cima de Ítalo, né? Essa bateria eu estava ali na beira assistindo, não estava conseguindo escutar o resultado e até me surpreendeu. Eu achei que o Ítalo tivesse ganho porque eu não estava escutando as notas, né? E aí Iago Dora saiu vibrando muito e ele ficou exatamente 32 minutos, mais ou menos, dando autógrafo e fazendo foto com a torcida. Ele, assim, é super carismático, a galera adora ele. Naquela parte ali onde ficam os atletas. Então todo mundo chegava lá e tem essa oportunidade. Os atletas, eles ficam tranquilos. Eu só achei um pouco exagerado a segurança lá. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas nessa etapa assim, eu percebi que o chefe da segurança, um português bem forte, ele já chegava na praia gritando: afasta, afasta, catava o atleta e acompanhava. Os atletas até queriam estar meio próximo ali ao público para tirar uma foto, dar um abraço, né, e um autógrafo, mas o cara não deixava. Isso eu achei assim um pouco esquisito. Eu não sei por que essa atitude, se ele realmente foi assim orientado a fazer isso por estar no Brasil, né? Talvez a torcida seja um pouco mais quente, e eu só achei isso um pouco estranho. Mas assim, os atletas, eles são totalmente sociáveis. São acessíveis. São muito acessíveis. Eles são acessíveis. E o que era interessante é que quando algum atleta acabava a bateria, ganhando ou perdendo, eles saíam por trás do palanque. Então quem estivesse próximo ali conseguiria falar com eles tranquilamente. E, lógico, alguns saíam com a toalha na cabeça, meio que escondido, para nego não saber quem era, mas tinha uns gurizinhos que eu fiquei observando. De longe, eu estava numa sombra, dando um tempo daquele sol do Rio ali, estava muito forte. Julian Wilson estava saindo com 2 pranchas, com a toalha na cabeça, e os guris chegaram já, colaram dele. E ele parou, bateu foto, aí chegou mais gente, bateu foto, nessa hora não tinha segurança. Então, assim, quando eles estão
meio que longe ali do circo, eles ficam muito tranquilos. Mas, lógico, quando vai ter uma bateria, eles têm que estar concentrados. Então, isso o público também tem que entender, que eles precisam deixar o atleta, antes da bateria, se concentrar. E caso o atleta perca a bateria, deixa o cara também tranquilo para saber se ele realmente está afim ou não de falar alguma coisa ou de abraçar alguém, né? Isso é muito interessante, essa relação do público brasileiro com os atletas. Os brasileiros são muito acalorados, né? Há sempre essa paixão. Em todo esporte o brasileiro é acalorado, tem essa paixão forte. E alguns atletas se dão muito bem com isso, gostam disso. Outros não. O comentarista da WSL, o Strider, o Azaluski, engraçado como ele gosta do Brasil, que ele se sentiu bem nessa etapa. Ele falava a todo momento, né, que ele estava alucinado pelo Brasil. No próprio Instagram dele, ele tirou foto depois do campeonato até com o Ricardo Arona, lá no Rio de Janeiro, lá conhecendo a cidade, vivendo o que era o Rio de Janeiro, né? Então, assim, alguns se dão muito bem com isso aí, outros não. Por exemplo, Kelly Slater não veio, foi uma das presenças que não teve nessa etapa. Kelly Slater e Joe Parkinson. Eles não vieram para essa etapa, foi sentido isso, mas ao mesmo tempo é visto isso porque eles realmente não gostam muito dessa etapa do Brasil, né? Tanto o Kelly como o Joe Parkinson, eles normalmente nessa etapa do Brasil, eles segura um pouco a onda para vir, né? Eu acho que eles são atletas mais reservados, deve ser por isso, porque assim, o Brasil acertou em realmente colocar a etapa em Saquarema. O nível da onda para o circuito é perfeito, né? Direitas, esquerdas, ondas tubulares, ondas para rampas, para manobras. E Saquarema é uma vila pequena, não é tão pequena assim, né? Ela é bem espalhada, mas é muito tranquilo. Eu andei lá de manhã, andei à tarde, andei à noite, e assim, super seguro, super tranquilo. Então eu acho que esse local deixa os estrangeiros até mais tranquilo. Talvez Kelly Slater e Joe Parker não tenham perdido assim essa vibe desse campeonato, ou também eles talvez já estejam cansados de viajar, de participar de tanta etapa que não queriam participar. Enfim, eles têm direito de escolher, né, algumas etapas que eles não venham. Massa. Outra coisa, Márcio, essa etapa foi uma etapa especial para o Brasil, porque além de ser aqui no Brasil, e os brasileiros realmente se dão muito bem nessa etapa, teve a situação de que 14 brasileiros competiram. Desde a primeira fase, 14 brasileiros. Isso aqui é recorde para o circuito mundial. Hoje o Brasil está realmente tomando o circuito mundial, né? A gente viu atletas que vieram tanto do Trials, como atletas que foram convidados. Teve Alejo Muniz, teve o Miguel Pupo, que foram convidados. Teve o David Silva, que foi para lá. E os caras vêm fazendo muito bonito, inclusive no QS, porque são atletas que estão bem no ranking do QS, né? Exatamente. Então vão fazendo isso e vai trazendo mais e mais o Brasil para as cabeças do circuito, né? Considerando isso, vamos levar agora em consideração o campeonato. Como é que você viu a situação dos brasileiros, as classificações dos brasileiros, cada bateria brasileiros se dando bem, se dando mal? Uma grande surpresa foi Mineirinho, perdeu de cara, né? Mineirinho, infelizmente, uma pena, porque ele estava bem ranqueado. E o nível de onda pesada que ele tinha todas as chances de chegar ali nas semifinais, na final, até ganhar, né? Uma pena, mas acontece. Exatamente. E brasileiro, o que você acha que realmente tem sido destaque no campeonato? Além, claro, do grande campeão, que foi o Felipe Toledo. Felipe Toledo, eu estava observando ele, né? Ele estava surfando muito bem no Mar Grande. O Mar Grande estava difícil, né? Aquelas direitas ali não estava fácil, mas ele estava surfando bem. E quando o mar mudou para a esquerda, eu falei, esse campeonato é dele. Muito antes de chegar nas quartas de finais, eu percebi que ele estava muito encaixado ali. Mas assim, uma pessoa que eu acho que chamou a atenção de todos foi Ian Gouveia. Naquela direita que ele fez um 10, mas 2 juízes não deram, né? Então a nota dele ficou 9,93. Mas ali, no meu ver, é um 10. O cara saiu de uma direita muito veloz, se conectou dentro do tubo na parte muito difícil, que é onde tinha um pouco de bump ali. Saiu numa velocidade absurda e aquela junção que ele fez... E de backside, né? De backside, assim, é incontestável. Ian Gouveia, ali ele se destacou muito. Michael Rodrigues, esse, como eu já tinha falado uma outra vez, chegando no circuito. E tá aí, Michael Rodrigues, ele tá aí na disputa do Hulk, né? Isso, o Hulk of the Year. Ele já tá entre os 10 do ranking. E assim, a postura dele dentro d'água é de um campeão. Ele entra na bateria para ganhar. Ele tem manobra de borda, ele tem rasgada forte, joga água, ele tem aéreo, ele tem tubo
assim, um garoto que entrou agora no circuito já demonstra que está completo. Ele entrou assim, sem medo, né? Ele entrou sem medo dos atletas que ele estava. Dos atletas, pô, eu tô competindo com o Kelly Slater. Para ele, tanto fez. Ele tá de igual para igual, todo mundo entrando mais junto. Ele não tem cobrança. Ele não tem cobrança, ele está mostrando o surf dele. Iago Dora também fez uma bateria muito boa contra Gabriel Medina, né? Assim, conseguiu realmente mostrar o surf dele. Pena que depois, nas quartas de finais, tanto Medina quanto Iago Dora, não entendi o que os dois ficaram fazendo ali, tentando dar aéreo de backside, numa onda totalmente balançada. Eu acho que eles deveriam ter feito só a nota. Ia lá, faziam o feijão com arroz, 5 e pouco, teriam passado aquelas baterias, que não eram baterias tão difíceis para eles passarem. Né? Assim, o Wade Carmichael se destacou, surfou bem, se encaixou bem, as manobras dele é muito forte, mas eu acho que está um pouquinho abaixo do nível de Medina e de Iago Dora. Você falando assim dos gringos, eu já vou dar uma entrada nesse ponto. Dos gringos, quem você acha que realmente fez a diferença ali? Além de Wade Carmichael, teve o Zeke Law também, que foi muito bem. O Julian Wilson, que vem... O Julian Wilson é aquele cara que é meio... vai fazendo feijão com arroz tranquilo e vai ganhando a posição, se classificando e vai chegando à frente, né? Mais uma vez, Julian Wilson mostrou que está a fim de ser campeão mundial, né? Juntamente com o Ítalo, o Medina e com o Felipe Toledo. Ele vai ali, eu acho que vão ser esses 4 aí que vão definir realmente o título esse ano. Então o Julian Wilson está sabendo competir, mas é que às vezes um detalhe de bateria, ou ele pegou o campeão, né, na semifinal, o Felipe Toledo estava endiabrado, não estava a fim de perder para ninguém, ele estava com o sangue, assim, a faca nos dentes para ser campeão. Então, assim, Julian Wilson para mim foi, acho que o destaque dos gringos. Sebastian Zietz, pela alegria que ele transmite e pela quilometragem que ele sabe andar dentro dos tubos, né? Então, Sebastian Zietz para mim também foi um destaque. Dos gringos foram esses aí, para mim, os 2 grandes destaques. Lógico, o Wade Carmichael chegou numa final. Não era esperado ele chegar tão cedo a uma final. Foi uma zebra, o Wade Carmichael chegar ali? Eu diria que foi uma zebra porque, assim, Medina... fez bateria que até você ganharia dele. O cara fez 2 e 2. Eu não sonho de ganhar de Medina ali dentro. Perdeu a oportunidade, Roger. Pois é. Não correr a bateria com ele. Mas cara, então, falando das baterias, a gente teve a partir das quartas de finais, a gente teve 4 brasileiros, cada um numa bateria. O sonho de todo brasileiro era que os 4 ganhassem e fosse para semifinal, 4 brasileiros. Imagina aí, os 4 brasileiros na semifinal. E, infelizmente, a gente teve Iago Dora e teve Gabriel Medina, que não conseguiram passar os seus adversários. E Michael Rodrigues também. E Michael Rodrigues também não conseguiram. Michael Rodrigues pegou uma pedreira que foi de Julian Wilson. Mas Michael Rodrigues mostrou surf, mostrou competência. Só que não fez o que poderia ter feito. Até na última manobra que ele tentou, que foi um aéreo, né? E que essa manobra ele sempre acerta. Ali, se ele tivesse completado, ele teria passado a bateria. Mas, assim, o que ficou triste foi não ver Iago Dora nem Medina terem avançado naquelas baterias que dariam, não digo fácil, mas não seria tão difícil deles passarem aquela bateria. Eu achei até que Iago Dora estava com a prancha errada naquela bateria, a prancha parecia ser grande, ele estava surfando meio esquisito, esperando assim, acertar o time da onda para fazer a manobra. Eu acho que foi isso. E Medina não se achou na bateria. Márcio, você falou aí das pranchas de Iago Dora e do próprio Gabriel, que você achou que estava um pouco diferente. Sabe que eu notei assim a prancha do Mineirinho, naquela bateria que ele perdeu. Eu achei a prancha grande, sobrando bico demais, que ele ia dar a manobra e a prancha vinha e o bicão ia lá para baixo. Acho que isso aí também terminou atrapalhando um pouco ele, né? Acontece, né, Roger? É difícil, às vezes, acertar a prancha, ainda mais eles que andam com muitas pranchas no Kiver, né? Eu acho que, às vezes, testam no horário uma prancha, acha que a prancha está mágica. O mar ali vai mudando muito. A maré seca, ela fica a onda mais em pé, ela vai enchendo, a onda deita um pouco. Tem um balanço, tem um vento. Eu acho que isso acaba atrapalhando. Às vezes, tem até o fator sorte de você escolher a prancha certa para a bateria certa. Uhum. É interessante isso aí, porque assim, a gente tem 2 pranchas no máximo, né? 3 quando tem muito, né? Aí a gente escolhe uma e acabou. Isso aqui eu vou levar, se deu certo, deu, se não deu, não deu. Eles pegam... A gente geralmente surfa num tipo de onda muito parecido, né? A gente não muda tanto o tipo de onda, eles mudam muito, né? Eles saem do Brasil, vão agora para a Indonésia, depois Tahiti, África do Sul, são ondas completamente diferentes.
piscina com onda. Então você imagina a quantidade de equipamento que eles estão testando. E outra coisa, o surf deles é além do limite, né? O nosso às vezes chega no limite. Inclusive as pranchas dele, a maioria das pranchas deles são pranchas feitas especificamente para competição. São pranchas muito finas, até a qualidade da prancha, do material, fica muito mais fininho para poder... São frágeis. Frágeis, né? Você vê que é muito fácil o atleta... Prancha leve, né? Prancha para realmente alta performance, né? Tanto que quebra quase que todo o campeonato. Você vê ali atletas trocando de prancha, né? Faz aquela historinha ali para o caddy ou o ajudante vir aqui trocar de prancha. Mas é prancha para alta performance, não é o nosso caso. Né? Márcio, e aí? A gente falou um pouco do campeonato, de tudo, mas a estrutura da cidade, ela comporta realmente uma etapa do circuito mundial? Roger, interessante isso, porque Saquarema, ela tem a vila de Saquarema, aí tem aquela parte de Itaúna e tem a Praia da Vila, que é a parte anterior, né? Então, assim, é tudo muito espalhado ao longo da costa. Então, assim, ali tem casas, pousadas, hotéis, restaurantes aqui na vila de Saquarema. O que é que eu notei lá? Muita pizzaria e muitos churros. Ou seja, a alimentação lá em Saquarema precisa realmente dar uma evoluída, assim. A gente não achou restaurantes com muita qualidade. Já na parte de Itaúna, onde estava rolando o campeonato, aí tinha os bares legais, tinha os restaurantes com uma comida diferenciada. Que eu até vi lá Luke Egan, Martin Potter, o Strider, eles estavam jantando lá com uma moça que eu não lembro quem era, e era um bistrô bem legal. Assim, então tem uma estrutura muito agradável, que comporta toda essa galera. Inclusive eu vi muita gente alugando casa com 10, 15 pessoas, né? O Airbnb também tem aquelas casas que você aluga só um quarto ou aluga só uma parte da casa. Hotéis, pousadas, eu fiquei numa pousada fui muito bem recebido lá. Então assim, a estrutura é boa, supermercado, posto, ônibus, você pega um ônibus do Rio para lá, são 2 horas apenas, você desce na rodoviária assim, no meio onde está todo mundo ali, tem Uber, ou seja, a estrutura está pronta. Então quer dizer que a gente pode dizer para a galera que próximo ano todo mundo corre para lá, para Saquarema, vamos todo mundo para Saquarema, o ano que vem Break TV vai estar lá também com vocês participando do Oi Rio Pro. Agora vamos voltar e falar das semifinais e das finais do campeonato. Semifinal teve Felipe Toledo, Julian Wilson, Wade Carmichael e Zeke Lowe. O brasileiro Felipe Toledo ganhou, deu uma lavada em Julian Wilson, que não se encontrou na semifinal. E o Wade Carmichael fez a mesma coisa com o Zeke Lowe e passou para a grande finalíssima os dois, Felipe Toledo e Wade Carmichael. Como é que você viu as semifinais do campeonato, Márcio? Eu acho que a final seria Julian Wilson com o Felipe Toledo. Mas aí eles se encontraram na semifinal e deu no que deu, né? Felipe Toledo realmente, assim, tava com sangue nos olhos. Surf de campeão, eu já tinha visto isso antes das quartas de finais. Eu vi que Felipe Toledo realmente, assim, era o favorito. Poderia até ter perdido, mas ele era o favorito, independente de ter Medina ali também, que estava surfando muito bem, mas que não se encontrou nas quartas de finais, né? Mas voltando para a semifinal, eu acho que o Wade Carmichael, ele realmente se deu bem naquele tipo de onda, uma onda pesada, onde ele surfou, ele conseguia dropar e se colocar bem nos tubos e fazer aquela manobra de força que ele consegue fazer, né? Que o surf dele não tem muita variação. Previsível, né? É muito previsível, mas aquele tipo de onda acabou o ajudando. Zeke Lowe não conseguiu sair dos tubos, né? É um exímio tube rider, mas não conseguiu sair dos tubos. E Julian Wilson, infelizmente, não mostrou o surf que ele poderia ter mostrado na semifinal, até para deixar a semifinal mais bonita. Mais emocionante. Não acredito que ele ganharia de Felipe Toledo, porque Felipe Toledo realmente estava num nível acima de todos. Né? E a grande finalíssima, Wade Carmichael, com esse surf previsível e Felipe Toledo fazendo aquilo, deixando o público alucinado. Felipe Toledo tinha a obrigação de ganhar aquela bateria, né? Ele estava ali na casa dele, né? Brasil no caso, e o público ali jogando aquela vibração para cima dele, ele realmente entrou mostrando que estava a fim de ganhar. E ele estava se devendo isso, né? Ele devia, porque o ano passado ele foi punido lá no Oi Rio Pro. O ano passado ele foi punido porque ficou chateado quando perdeu uma bateria lá. Isso. E eu acho que ele estava se cobrando muito isso, de chegar agora e ganhar, né? Com certeza. Então, assim, ele estava com o surf sobrando, a onda estava ajudando, soube andar bem nos tubos, completou aéreos, manobras de borda, ou seja, ele estava muito afim de ganhar e não ia perder
desculpa aí para o Wade Carmichael, que estava com surf previsível e não achou onda na final. É isso aí. Pois é, cara, isso aí foi realmente uma grande festa, um grande evento. O circuito mundial no Brasil é sempre uma grande festa. E o Brasil teve festa, além do masculino, teve a festa no feminino, que nós tivemos Tatiana Weston Webb sendo vice-campeã, perdendo para a garota sorriso, Stephanie Gilmore, 6 vezes campeã mundial. E tá aí, ainda já com 32 anos, continua mostrando surf e continua ganhando o campeonato com surf clássico, bonito, mostrando para todo mundo que ela realmente está pronta para ser campeã novamente. Verdade, assim, Tatiana, eu vi uma onda dela na semifinal que eu fiquei impressionado. Eu acho que na sala de shape de Gary Lopes, que é uma posição que fica um pouquinho atrás, ela veio nessa onda, dropou, deu um rasgadão, quando ela desceu na base, a onda ficou muito reta. Eu disse, ela vai dar uma batida reta. Foi exatamente o que ela fez. Pô, ela deu uma batida, voltou, continuou e acho que ganhou 8 e pouco. Assim, eu fiquei impressionado com a Tatiana naquela onda. Poderia ter sido a campeã, acho que ela estava com muita vontade, mas Stephanie tem muita experiência e acabou se encontrando melhor na final e sendo a campeã. Silvana Lima também se destacou, surfou muito bem, né? Caiu numa onda que, assim, eu acho que foi, sei lá, nervosismo, a onda também estava um pouco difícil. Se ela completa aquela manobra, eu acho que ela teria passado a semifinal contra a Tatiane e seria uma outra final dela. Lembrando inclusive, que a Silvana fez a melhor onda do campeonato. Aquela onda que ela deu aquele batidão na boca do tubo, né? Aquilo ali foi muito difícil, aquela onda. Verdade, ela tava fisona também de chegar, mas é difícil, Roger. São competidores que estão ali todos muito próximos, né? Um detalhe faz toda a diferença. E Stephanie, mais uma vez, fez a diferença, né? Na final. É isso aí. E aí tivemos outra vez campeonato mundial no Brasil, brasileiro fazendo a festa com Felipe Toledo e com a Tatiana Weston Webb. E agora o circuito mundial, tem entre os 10 primeiros do ranking, temos 4 brasileiros. O líder do campeonato dos circuitos continua sendo Júlio Wilson. Segundo lugar, Felipe Toledo. Ítalo Ferreira. E quarto, Medina. E não esquecendo, Michael Rodrigues. Sétimo lugar, Michael Rodrigues. Michael Rodrigues está em sétimo lugar. Entre 10, 4 40% brasileiro. Parabéns, galera. Vocês isso aí, o Brasil tá aí. Vamos chegar até o final do ano aí com pelo menos um brasileiro campeão e o vice também. Deus quiser. E agora o circuito mundial vai para Queramas. Próxima etapa, Queramas. Os brasileiros já estão todos caminhando para lá, né? Porque Queramas já agora começa dia 27, a janela. A janela já abre, exatamente, já abre agora. E logo em seguida vamos ter a continuação da etapa de Margaret Rivers, que não vai ser mais em Margaret, vai ser em Uluwatu. Vai ser a continuação do circuito, vai ser alucinante. Imagina aí agora essas duas ondas que realmente são muito propícias ao surf de Felipe Toledo, propício ao surf de Ítalo Ferreira, que conhece muito bem a onda direita. Imagina Medina e Uluwatu. Se o Uluwatu estiver grande. Pois é, né? Imagina aí como é que vai ser agora o circuito mundial nessas próximas etapas. A Indonésia vai pegar fogo agora. Quem estiver na Indonésia vai aproveitar e vai ver um show de surf daquele nível, né? Direita em Queramas e esquerda em Uluwatu. Gostaria de estar lá, mas não vai ser dessa vez. E é isso aí, galera. Break TV fica por aqui. Quem gostar do nosso canal, curte, compartilha, assiste nossos vídeos, que o próximo campeonato nós estamos juntos com vocês. Break TV fica por aqui. Aloha, galera! Aloha!